Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 21. Todo o capítulo 21 vai falar de um terceiro encontro. O primeiro encontro foi no dia da ressurreição, né, com os discípulos. Ele apareceu no meio da casa lá, casa trancada, ele apareceu lá. O segundo encontro dá a entender pelos originais que ele não apareceu lá da mesma forma, mas ele esteve lá no portão. Depois que atenderam ele, ele entrou e se pôs no meio deles e se dirigiu a Tomé. O terceiro encontro está em João capítulo 21. Quando nós vimos na história, Jesus falou várias vezes com os discípulos que queria encontrá-los em Nazaré, na Galileia. Por que lá em Galileia? Por que em Nazaré? Por quê, queridos? Porque foi lá onde ele chamou a maior parte dos seus discípulos. A maior parte dos seus discípulos era daquela região ali, em volta do mar da Galileia, o mar de Tiberíades. Ok? Queridos, então vamos, João capítulo 21. É o terceiro encontro de Jesus com os discípulos. Mas você vai ver pelo texto aqui que não foram todos para a região da Galileia. Mesmo Jesus tendo dito que queria encontrá-los lá, nem todos estavam lá. Não foram todos para lá. Né? Vamos lá, João 21, verso 1 diz: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, dois outros discípulos, provavelmente o André, irmão do Pedro, e o Filipe, que era discípulo do André, que eles não se separavam. Pelo menos pelos relatos bíblicos nós vemos isso. Então, versículo 3 diz assim: Pedro disse, vou pescar, disse Simão Pedro. E os outros 6, que eram só 7 que estavam lá, os outros 6 disseram, vamos com você. E aí eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus já estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Responderam que não. Aí ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe que entrou na rede. O discípulo a quem Jesus amava, no caso aqui o João, disse a Pedro, disse a Simão Pedro, é o Senhor, esse que está falando conosco aí, Pedro, é o Senhor, aquele que está na praia lá é o Senhor. E então, Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa, né, a parte de cima da roupa, pois havia tirado para a pescaria, lançou-se ao mar e foi nadando lá até onde Jesus estava. Provavelmente é o que deixa entender. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. 90 metros, gente. Geralmente os postes de energia elétrica, os postes, 50 metros de um para outro. Depois, para você ter uma ideia, imagine aí na sua rua aí, a distância do poste, você fica debaixo de um poste, olha para um segundo e olha lá para o terceiro. Era mais ou menos 90 metros de distância que Jesus estava na areia e eles estavam pescando. A 90 metros dificilmente encontra-se realmente alguma coisa para pescar. Eles tinham passado a noite inteira procurando pescar alguma coisa, não tinham pescado nada, mas agora a rede ela estava pesada, não rompeu, mas estava muito pesada de tanto peixe que tinha ali, né? Versículo 9 diz que eles desembarcaram e já viram uma fogueira, tinha peixe sobre as brasas e tinha um pouco de pão. Aí Jesus disse a eles, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. E Simão, então, entrou no barco, arrastou a rede para a areia, né, para a praia, e estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Aí, embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu, diz aqui. Jesus lhe disse, venham comer. Aí nenhum dos discípulos tinha coragem de lhes perguntar, quem tu és? Por quê? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, depois fez o mesmo com o peixe, deu a eles. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. Versículo 14, marquei. Essa foi a terceira vez, como eu disse. A primeira vez foi no sábado que ele ressuscitou. A segunda vez foi no segundo sábado, depois da ressurreição. Aqui foi a terceira vez. Ninguém sabe se foi no sábado, quando é que foi. A gente sabe que foi na Galileia. Provavelmente eles estavam na casa do Pedro. E eram só Pedro e mais 6, tá bom? Essa foi a terceira vez que eles se encontraram, né? Jesus se encontrou com eles. Verso 15 diz, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Aí é aquela história, ele pergunta 3 vezes, aí na parte lá do versículo 18, 17, né? A terceira vez Jesus pergunta, Pedro diz, já magoado, o senhor sabe todas as coisas, o senhor sabe que eu te amo. Eu não vou me ater a essas 3 perguntas de Jesus, nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes, e aqui Jesus estava trabalhando para, de alguma forma, desfazer
aquilo que ele tinha feito. Né? Olha o versículo 18. Jesus fala, eu vou dizer a verdade para você, Pedro. Você, quando era mais jovem, se vestia e ia para onde você queria. Mas quando você for mais velho, outro te cingirá, que tem... você estenderá as mãos e outra pessoa te vestirá. Mas não é vestir, é cingir. Cingir pode ser vestir, mas pode ser, por exemplo, colocar uma algema. Você vai estender as mãos e outra pessoa vai te algemar. E vai te levar para onde você não quer ir. Então, Jesus disse isso para tipificar a forma que Pedro ia morrer, né, teria que glorificar a Deus com a morte dele. Então, Jesus disse, quando desse tempo, esse momento chegar, Pedro, siga-me, né, me honra, me segue, faz o que você gostaria, não faz o que você gostaria de fazer, mas faça como eu. Porque, assim, ele diz assim, olha, Pedro, você ia para onde queria, e se vestia para onde queria. A outra pessoa, quando você for mais velho, outra pessoa vai te cingir, vai te levar para onde você não deseja ir. Está expresso aqui que Jesus não desejava por si aquela cruz, mas ele quis realmente obedecer ao Pai e fazer conforme o Pai determinou para ele. Versículo 20 de João 21 diz, Pedro voltou-se, né, ele tirou a atenção do que o mestre estava falando e se incomodou, de certa forma, com alguém que estava próximo. Esse alguém era João, o discípulo amado. Aquele a quem Pedro perguntou, eu perguntei ao mestre, quem é o traidor? Pedro estava doido para pegar o traidor ali naquela noite, né? Jesus foi traído. Então, o Senhor Jesus, ele vai perguntar a Jesus, e quanto a esse que está aí? Ele estava incomodado com João. João é aquele discípulo que incomoda as pessoas. João foi o único que relatou, por exemplo, a conversa particular entre Nicodemos e Jesus. João não deixava Jesus para nada. João foi o único que narrou a história, por exemplo, de Jesus conversando com a mulher samaritana. Então não tinha negócio particular com ele, não. O pessoal ia tudo para onde Jesus mandava, mas ele ficava com Jesus. Por isso ele é visto como discípulo amado. Não foi pelo caso de ter colocado a cabeça no nome de Jesus e perguntado quem era o traidor. Não foi isso, não. No caso, nesse caso aí, foi Pedro que mandou ele fazer isso. Foi Pedro que mandou ele perguntar a Jesus, né? Então não é um fato que define que João é o discípulo amado de Cristo, mas é toda uma vida. João tem essa característica de estar próximo. E como ele estava ali, bem perto de Pedro e bem perto de Jesus, no momento em que Jesus estava tendo um particular com Pedro, Pedro ficou incomodado. E a imagem parece que está ficando esquisita, ó. Pedro ficou incomodado e quis perguntar, e quanto a este? Aí Jesus disse, olha, que te importa se por um acaso eu quiser que ele fique vivo até que eu venha? Aí, por causa disso, João diz que saiu aí uma história que Jesus tinha dito que ele não ia morrer até que Jesus voltasse. Mas era só uma história, viu? Não tinha nada de verídico, não tinha nada de verdade, não. Porque o que Jesus disse foi, o que te importa se eu quiser que ele fique aí e permaneça até que eu volte? Né? Aí o capítulo 21 de João termina dizendo que esse é o discípulo que dá o testemunho destas coisas que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Tá certo? Bom, esse é o capítulo 21 do Evangelho de João. Então, eu queria que vocês observassem algumas coisas nesse capítulo. Nós vimos, por exemplo, a primeira parte aqui, nós vimos que no sábado imediato em que Jesus ressuscitou, nós vimos que Jesus já queria que os discípulos fossem avisados desse encontro lá na Galileia, lá em Nazaré. Mas os discípulos não acreditaram. Olha, eles não acreditaram quando Maria Madalena falou. Não acreditaram. Na verdade, foram outras mulheres que avisaram primeiro. Eles foram ao sepulcro, não viram Jesus lá, Pedro e João. Aí depois veio Maria Madalena, falou com eles. E aí foi preciso Jesus aparecer mais tarde, naquele mesmo sábado que ele ressuscitou. E aí foi aquela coisa. É interessante a gente ver as narrativas. Eu descobri com meus filhos hoje, eu estava estudando aqui o texto, estava estudando para a gente montar uma ideia boa aqui. Aí o que a gente percebeu aqui? A gente percebeu que depois que Jesus ressuscitou, ele aparecia aqui e ali, mas ele nunca aparecia com a mesma aparência. Eu acho que Jesus não queria ser conhecido conforme a aparência humana. Por isso que Paulo diz, não, ninguém vai conhecer Jesus conforme a aparência humana. Não é. É uma questão de relacionamento. O tipo da pessoa, o tipo da pessoa só se transfere com convivência. Eu só conheço que é alguém que está fazendo aquilo ou aquilo outro, se eu tenho conhecimento pessoal daquela pessoa. Se você observar direitinho, o Senhor Jesus estava a 90 metros dos barcos. É meio difícil, como diz Suazaf, a gente, a 90 metros, ver a fisionomia de alguém. Mas eu estou falando de um terceiro encontro. Veja, Jesus
ele já tinha encontrado no dia da ressurreição e uma semana depois, com os discípulos. Agora tem 7 discípulos dentro de um barco, e aí, tem alguma coisa aí para comer? Não, joga a rede do lado direito. Essa expressão, joga a rede do lado direito, foi o que fez com que João entendesse que se tratava do Senhor Jesus. Né? E aí, a outra observação é que quando eles chegam lá fora, que Jesus conversa com eles e diz, venham comer, já tinha pão e já tinha peixe assado, aí Jesus diz, olha, pegue outros peixes aí dos que vocês pescaram agora e tragam aqui e tal. Nesse momento, eles começam a comer. E aí a Bíblia diz que ninguém ousava perguntar, quem é você? Porque eles sabiam que era o mestre. Porém, se eles soubessem, se Jesus tivesse aparecido com a mesma aparência da última vez, não precisaria estar ainda questionando isso. Tipo, ninguém ousou perguntar quem era, porque sabiam que era Jesus. Então, nós vemos aqui outra coisa, queridos. Quando a gente começa a ler Bíblia e reler, a gente começa a entender e ver coisas que ninguém vê. Por isso que eu digo para você, explore a Bíblia como quem quer entender. E aí, nós vemos aqui, é a terceira vez que Jesus aparece, provavelmente, ele apareceu, cada vez que ele apareceu com uma aparência diferente, não foi a mesma aparência de sempre. Senão, eles já saberiam, mesmo que não fosse só por questão de ouvir, mas na hora que chegaram ali na praia, eles já podiam dizer, é o Senhor, eu sei porque semana passada, ou há 15 dias, ele apareceu com essa aparência aí. Então, Jesus não queria ser conhecido pela aparência exterior. E eu quero que você entenda isso. Na semana passada, eu falei, ele dizendo para Tomé, né? Tomé, o que só crê no que vê. Ele dizendo, não se torne infiel, permaneça fiel, mesmo que você não tenha visto, porque bem-aventurados são os que não viram e creram. Esses não viram e creram, está no passado. Está no passado. Quem são os que não viram e creram? Não está falando, bem-aventurados serão os que não vão me ver e vão crer em mim, não. Está dizendo, bem-aventurados são os que não me viram e creram. Quem são os que não viram? Você vai procurar aí nos relatos, muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar com Jesus e, mesmo assim, creram em Jesus. Mas Jesus está fazendo menção aqui também dos que morreram na fé de Abraão e não chegaram a ver. Jesus chegou a dizer, olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí alguém disse, você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão, demoniado? Entendeu? A Bíblia fala, eu quero que você veja lá em Hebreus 11, vai falar da galeria dos heróis da fé, fala sobre os que foram cerrados ao meio, né? Os que apagaram a força do fogo, né? E sobreviveram ao desafio da espada, da fraqueza tiraram força, e aí por diante. Aí lá no final diz assim, pessoas que a terra, o mundo, o planeta não tinha honra o suficiente para recebê-los. E eles não viram, não chegaram a contemplar a realização da promessa. Mas viram de longe, como quem está o quê? Saudando, de longe eles viram pela fé, a fé do Abraão, tá bom? E Jesus está dizendo aqui a respeito dos que não viram e creram. Serve para aplicar para os que hoje estão me ouvindo? Serve. Mas vamos contextualizar para ficar legal? Ele está falando dos que não viram e creram. Ele está falando das gerações passadas. Jesus era judeu, tá? Nascido na tribo de Judá, circuncidado ao 8º dia, na cidade de Belém, que é a mesma cidade do rei Davi, a mesma cidade da Noemi, a mesma cidade do neto Moisés, que a gente tem falado lá no canal, tá bom? Bom, queridos, então é isso, eu quero que vocês compreendam todas essas verdades. Quando diz aqui, dá o nome de 5 discípulos, não fala dos outros 2, eu presumo que seja o André e o Felipe. Por quê? Porque o João e o Tiago estavam sempre juntos, eles são irmãos. Mas o André foi quem apresentou o Pedro a Jesus. E o André só andava com o Felipe. Felipe, na verdade, só andava com o André. Se você for olhar toda a estrutura do Evangelho, você vai ver que o André se configura como discípulo de Jesus em todas as suas ações. Então, provavelmente, eram esses 7 que estavam aqui. Né? O Pedro, o Tomé, Natanael, o João, o Tiago, irmão dele, o André e o Felipe. Provavelmente esses 7. Por que só esses 7, pastores? Só esses 7 foram para Galileia? Porque, rapaz, provavelmente porque aquela era a região onde eles moravam. É fácil ir para Galileia? Quem está em Jerusalém só tem que andar 155 quilômetros. 155 quilômetros só 155. Porém, você, olhando aqui na lista, você não vai encontrar Mateus. Mateus chamado Levi, era coletor de impostos. Mateus foi quem escreveu aos judeus. Provavelmente a área dele era ali em Jerusalém, né? Mas o único que é daquela região
e obedeceu a ordem de Jesus de ir para Galileia foi João. O resto aqui, os outros 6, é tudo daquela região ali. Caná, Betsaida, Cafarnaum, por ali, ao redor do Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades, como você queira. Meus queridos, eu queria que você também observasse só um outro detalhe naquelas 3 perguntas que Jesus faz para Pedro. Ele pergunta, tu me amas? Como é que diz a sua? Fala aqui, Manu. Quando ele diz assim, tu me amas, é João 21. Olha o versículo 15 em diante. Aqui, ela quebrou aqui, ó. Ei, então, a versão que a Manu usa é a King James, versão King James. King James é diferente da atualizada. Tá vendo aí, ó? Pesado. É que eu tô ficando pesado. Ó, a cadeira que tá velha, né, cara? Fala bem alto, amor. Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Jesus o encarregou. Vai. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. E no terceiro momento, pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Jesus, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Muito bem. Algumas pessoas não colocam bem, a questão fala em cordeiro, ovelha e ovelha. Mas a primeira vez, a última vez, só na última vez que aparece a palavra comissionou, né? Comissionar é delegar uma autoridade ou enviar alguém em comissão, uma missão. Ele entregou essa missão a Pedro de guardar, cuidar, pastorear as ovelhas. Ok? Eu também tenho outra coisa que eu preciso que vocês observem aí no texto. Quando você lê e relê, você começa a compreender coisas que você não consegue perceber se você faz uma leitura só. Mas se você observar direitinho, diz o relato, que o Simão, Pedro, ele foi na frente, se jogou na água, foi na frente, foi nadando, até chegar onde estava Jesus. E o barco veio devagarzinho, porque estava com a rede quase rompendo, de tanto peixe tão pesado. Você já parou para pensar o que Pedro estava conversando com Jesus? Hein? Ninguém sabe, né? Então tem coisas, eu quero que você guarde no seu coração isso, tem coisas que não ficaram escritas, que são tão pessoais, que não ficaram escritas. Mas eu quero brincar agora com vocês. Sabe por que não ficou escrita? Porque João também não se jogou na água. Se tivesse se jogado na água, se João tivesse ido nadando atrás de Pedro, ele tinha registrado. Porque João é João, meu filho. João é João. Ele não deixava Jesus sozinho para nada. Tinha esse negócio de particular com ninguém. Ele estava agarradinho com Jesus. O seguidor do Cordeiro é desse jeito. Então, queridos, Jesus agora está falando de uma missão que Pedro tem que assumir, mesmo sem desejar. Ele está dizendo sobre uma morte, uma forma de morte que Pedro iria ter e glorificar a Deus com essa morte dele. E aí ele diz, olha, quando chegar esse momento, você me segue. Em que sentido? Eu também não queria a cruz. Você vai ser cingido por alguém, vai ser levado para onde você não quer ir, vai ser levado a fazer o que você não quer. Mas nesse tempo, nesse momento, me segue, ou seja, me honra. Faça como eu, tá bom? Eu quero que você guarde no seu coração essas palavras, porque são fiéis e verdadeiras, tá bom? E eu quero que você aguarde os próximos cultos. No domingo que vem, por exemplo, nós iremos estar às 18 horas aqui nesse canal. Nós vamos falar de um quarto encontro e um quinto encontro do Senhor Jesus com os discípulos. E eu quero que vocês entendam até aqui como é que chegamos até aqui, né? Nós estamos conversando sobre o período entre a ressurreição do Senhor Jesus, a ressurreição e a ascensão dele aos céus, tá bom? Diz que ele ficou 40 dias se encontrando com os discípulos e instruindo os discípulos. 40 dias. 40 dias mais 3 dias que ele esteve morto, 43 dias. A ascensão dele, se a Bíblia estiver bem correta,
vai se dar no 43º dia da morte de Jesus. E aí, nós vamos falar no próximo momento aqui sobre permanecer em Jerusalém. E é o momento em que eles ficam do 43º dia até o 50º dia. No caso da Páscoa até o Pentecostes são 50 dias. E aí, no caso, vai chegar aí a semana de oração, esperando, aguardando o Espírito Santo descer sobre eles.